O vídeo de hoje vai ter dois assuntos centrais. O primeiro diz respeito à manifestação que saiu no Financial Times, lá dos Estados Unidos, da ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, contra a própria proposta, a própria intenção do governo brasileiro de aumentar a produção de petróleo via novas fontes no Oceano Atlântico, perto do Rio Grande do Norte, até a famosa bacia do Rio Amazonas. Será que ela está certa? Não, eu acho que ela está errada e vamos conversar sobre isso. Também vou tratar de um evento triste, mas que deve ser encarado aqui, acontecido nos Estados Unidos, não sei se ontem ou há poucos dias atrás, na indústria Tesla, onde um robô simplesmente atacou o engenheiro da empresa, provocando alguns ferimentos nele. Depois disso, ainda vou falar um pouquinho sobre uma questão do Banco Central e as vendas do comércio varejista do Natal. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, o negócio é o seguinte: meio ambiente não deve ser ignorado, deve ser levado com preocupação e responsabilidade. Só tem o seguinte, é uma burrice, uma real burrice, adotar de forma consequente ou prática visões extremistas das questões ambientais que atualmente assolam Brasil e mundo. Sim, existem comprovações estatísticas que é o aquecimento global. Muitas pessoas defendem radicalmente que esse aquecimento é integralmente provocado pela ação humana no meio ambiente. Outras pessoas já dizem que é um ciclo evolutivo do planeta Terra. Mas dentre as incertezas, temos que reconhecer que existem fatos. O ser humano, a humanidade, é talvez o animal que mais tenha gerado impactos ambientais no planeta na sua breve história. Isso, evidentemente, tem razões de acontecer. Muitas espécies de animais e até vegetais modificam o seu ambiente em busca de melhores condições de sobrevivência. Nós, humanos, não somos exceção, mas chega um momento em que a gente começa, ou tem que começar a ver isso com uma maior dose de responsabilidade, exatamente para preservar o nosso planetinha aqui para as gerações futuras. E aí nós vamos tocar numa questão muito importante associada não só ao sucesso, à prosperidade da humanidade, mas também, eventualmente, a problemas ambientais, a energia. E aí, temos radicais de todas as partes. A ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, lamentavelmente é uma radical muito fundamentalista. Ela se posicionou, como saiu no Financial Times, contra o próprio governo brasileiro, no sentido de ampliar as perfurações de extração de petróleo, que devem gerar muitas receitas para o país, especialmente em regiões que precisam de um urgente enriquecimento. Vamos lembrar que o IBAMA, que está sob controle dela, continua insistentemente vetando a exploração, a prospecção de petróleo lá perto da Guiana, da chamada Foz do Rio Amazonas, que fica a 150 quilômetros mar adentro. Mas isso a gente já discutiu no Fora de Curva em edições passadas. Onde eu quero me aprofundar é o seguinte: qual seria a posição mais inteligente com essa relação? Petróleo, geração de energia, geração de poluição e necessidade energética do Brasil e do planeta. Muita coisa já evoluiu nesse sentido. Na minha visão, como as coisas estão dando, é uma questão de anos, algumas décadas, para que o óleo combustível, o petróleo e seus derivados deixem de ser uma matriz geradora de energia tão importante como é atualmente, por exemplo, nos veículos. Existem muitas evoluções na área de geração elétrica para substituir fontes mais poluentes que queimam energia para produzir eletricidade. Acontece isso muito nos Estados Unidos, China e Europa. Estão substituindo por energia eólica e também nuclear. Até a nuclear está sendo vitimizada ou criminalizada por questão de segurança nesse momento da história. O tal do gás russo virou lenda, não existe mais e não vai voltar a existir durante muito tempo. Mas mesmo assim, um continente como o europeu não pode ter dependência tão grande de apenas uma única fonte de geração de energia. Então temos uma situação complicada pela frente que, vejo eu, tem um início de resolução. Estou falando no que já comentei algumas outras vezes aqui no Fora de Curva, na questão da fusão nuclear. Para quem não sabe, a fissão nuclear, que é a tecnologia de geração energética atual, ela pega e quebra o átomo e do impacto gerado por esse rompimento gera-se energia que abastece fábricas, lares, ruas, enfim, gera energia
para os países que possuem esse tipo de tecnologia, como existe aqui no Brasil, lá em Angra, no Rio de Janeiro. O problema é o seguinte: essa tecnologia gera problema ambiental, na medida em que a base, a matéria-prima da fissão nuclear é plutônio ou algum outro elemento radiativo, urânio, que, como eu falei, é radioativo, provoca radiação, e a radiação é extremamente perigosa, não só para o ser humano, mas praticamente para toda a natureza. Olha só o que aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia. Até hoje existe um perímetro bem amplo até, no qual as pessoas não podem entrar, sob o risco de se contaminar, contrair câncer e outras doenças por questão radiativa, e isso deve durar ainda milhares de anos. Então, a fissão nuclear, ela gera, em princípio, energia limpa, mas corre os riscos, e os riscos aumentam até no momento que as cápsulas de plutônio e urânio, que perdem seu potencial de geração energética, têm que ser substituídos, mas ainda são muito radioativos e devem ser depositados em algum lugar, gerando vários riscos. Bom, essa é a fissão. A fusão, ela trabalha diferente. Ao invés de quebrar o átomo, usar a tecnologia do Sol. Os cientistas aqui na Terra, em vários países, Estados Unidos, China, União Europeia, estão obtendo sucesso em botar muita pressão e muita temperatura num recipiente, numa caixa, não sei como é que é, para provocar a fusão de dois átomos, fazendo com que, nesse processo, se gere energia sem gerar radiação. E essa tecnologia, apesar de ter um sucesso muito limitado, ainda experimental, está melhorando, está tendo cada vez mais estabilidade, e daqui uns anos ou poucas décadas nós poderíamos contar com a fusão nuclear como talvez uma fonte, ou a fonte mais importante, ou talvez até a única fonte energética do planeta Terra por vários anos. Gente, existem outras alternativas, nem vou entrar nisso, vou entrar agora na Marina Silva. Só que para chegar nessa tecnologia limpa, enquanto ela não chega, nós teremos que nos resignar a usar o que nós temos disponível, lógico que da forma mais inteligente possível. E a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, se coloca contra isso. Simplesmente ela defende que o Brasil, como os outros produtores, os maiores produtores de petróleo do mundo, restringam a sua extração no sentido de acostumar a humanidade cada vez com maiores restrições desse tipo de energia. Gente, vamos admitir, isso é ideia de jirico. O governo brasileiro, é claro, não concorda. A Marina Silva, a ministra, virou uma pedra do sapato da atual equipe e acredito eu, ou deveria acontecer na reforma ministerial que está sendo planejada agora para 2024, que essa senhora realmente seja afastada da gestão da política ambiental do Brasil. Sim, como eu falei, temos que buscar o equilíbrio do ser humano com a natureza, mas equilíbrio não significa autofagia, equilíbrio não significa suicídio, equilíbrio não significa patrocinar o aumento da miséria humana. E as consequências da visão da Marina Silva é preservar a floresta a despeito do ser humano. Eu, pessoalmente, não posso concordar com isso e questiono a opinião de vocês. Segundo assunto do vídeo de hoje. Na Tesla, cujo CEO é o Elon Musk, fica lá em Austin, no Texas, Estados Unidos, o engenheiro estava reprogramando 2 robôs. Essa indústria trabalha muito com esse tipo de tecnologia, robotização. Inclusive, comentei até no Fora de Curva de ontem, o Elon Musk lançou via Tesla uma 2ª geração do seu robô que em breve talvez seja vendido para uso residencial. Mas o fato é o seguinte, enquanto o engenheiro estava fazendo o seu trabalho, não sei qual foi a justificativa, ou se teve justificativa, um 3º robô chegou, agarrou ele pelo braço, atacou ele violentamente, gerando inclusive ferimentos. Outros 2 funcionários da empresa conseguiram apartar essa briga, na verdade foi um ataque. A questão que eu coloco é o seguinte: foi um mero acidente ou foi uma ação deliberada de uma máquina provida eventualmente de inteligência artificial e que por alguma reflexão, mesmo que seja algorítmica, resolveu atacar aquele ser humano? Se for isso, é melhor a gente começar a prestar mais atenção na rápida evolução da inteligência artificial, essencialmente atrelada a equipamentos com motricidade, que são os robôs. Gente, isso é o pior pesadelo da ficção científica. Acredito eu que existam melhorias de software, melhorias de procedimento para evitar que tais
sinistros ou tais acidentes ou tais ações deliberadas de uma inteligência artificial ocorram novamente. Mas é uma coisa assim para prestar atenção, porque eventualmente isso aí é previsível e não vai demorar muito tempo. O potencial de uma inteligência artificial para superar o cérebro humano, não apenas em conhecimento, isso já supera em armazenamento de informação, mas em reflexão e tomada de decisão, pode superar o de qualquer pessoa daqui, como eu falei, daqui a alguns anos ou décadas. Então, desde já é importante prestar atenção nisso, mas não através simplesmente de negar as conquistas feitas. Mas uma regulamentaçãozinha em tom de segurança, não na liberdade de expressão, mas em tom de segurança física da humanidade, para lidar com esse tipo de engenhoca, é sim importante. E agora, encaminhando a finalização do Fora de Curva de hoje, 2 assuntos restantes, mas antes disso, não esqueça do seu like, do compartilhamento do vídeo e, aos que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço convite para inscrição no Fora de Curva. Em primeiro lugar, está se confirmando uma previsão econômica que nós fizemos aqui de que o Natal de 2023 não seria tão gordo como o de 2022. A Serasa Experian tem um indicador de atividade do comércio e entre 22 e 24 de dezembro, onde se concentra grande parte das aquisições das famílias por conta do Natal, registrou uma queda de vendas ou de consumo de 10,7% em relação ao mesmo período do ano passado. No mês inteiro, segundo essa mesma fonte, em São Paulo a retração foi de 1,2%. Gente, isso está mostrando o óbvio do Lante. A economia brasileira, ela está não em desaceleração, está em queda, o consumo está caindo. Até pode existir, segundo a Caged e o IBGE, mais empregabilidade, menos desemprego. Mas o que está sendo mostrado, de fato, no consumo é a retração. Isso envolve menos dinheiro no mercado. Provavelmente tal situação seja provisoriamente revertida agora em janeiro, por conta da liberação de muita grana em precatórios por parte do governo federal, mas existe uma tendência delineada que é de queda do consumo, e isso é grave. Estamos abrindo a semana que vem, 2024, com essa preocupação. E, por fim, uma boa novidade vinda do Banco Central. Eu fui radicalmente contra aquela posição, aquela determinação do Conselho Monetário Nacional de limitar os juros do rotativo do cartão de crédito ao valor equivalente ao total da dívida. Considero isso um engessamento de mercado, mas reconheço que, por conta do oligopólio dos bancos e das operadoras de cartão, existe sim uma taxa de juros muito absurda predominante aqui no Brasil, mas não é pela intervenção dessa maneira que se resolve o problema, e sim pela democratização do crédito, e um passo importante nesse sentido foi dado por uma definição do Banco Central que vai entrar em vigor só a partir de julho do ano que vem. O que é? É a liberação da portabilidade de dívida do cartão de crédito. É aquela coisa, você está pagando 14% ao mês no rotativo do seu cartão, vai existir uma outra instituição financeira que eventualmente pode lhe oferecer a compra dessa dívida a juros menores, ou seja, eles pegam o valor que você está devendo para o banco A, depositam no banco B, que é o deles, e ao invés de você pagar 14%, passa a pagar 12%. E esse mercado tende a ser muito ágil, muito fluido, no sentido de haver um mecanismo de compra e venda de dívidas que acaba, sim, beneficiando o portador, o devedor. Eu me lembro que em 2001 eu estava nos Estados Unidos, passei alguns dias lá, e naquela época nós tínhamos uma crise no mercado norte-americano que envolvia exatamente o excesso de endividamento das famílias, das pessoas no cartão de crédito. E quando não se via soluções, começou a surgir ou começou a prosperar esse mercado secundário que acabou liquidando com a crise financeira dos Estados Unidos naquela época. Esse pode ser um caminho para o Brasil. Muito acertada essa decisão do Banco Central brasileiro. Espero que seja bem utilizada a partir de julho do ano que vem, é claro, pelos devedores. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, peço novamente o like, o compartilhamento e a inscrição no canal. Um abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, pessoal.